galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Hoje eu tô aqui para poder estar falando um pouquinho para vocês sobre como eu leio a Bíblia, tá bom? Como que eu faço esse processo? Já tem um certo tempo que eu leio a Bíblia, vou falar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Mas eu achei interessante trazer esse tipo de vídeo, foi até uma amiga minha que me deu essa ideia, porque já faz um tempo que eu leio a Bíblia, eu acho interessante, acho que é motivador ver outras pessoas lendo também. E bem, eu como católica venho aqui, tá, mostrando pra vocês como que eu faço, né, a leitura da Bíblia. Sobre isso que eu vou estar aqui falando um pouquinho com vocês, espero muito que gostem deste vídeo, beleza? Então vamos começar? Tempo faz que eu leio a Bíblia, como que eu leio a Bíblia, vou explicar um pouquinho aí pra vocês tudo, como que funciona isso, minha edição da Bíblia também. Então vamos lá, se eu não me engano, eu não marquei época, eu não me lembro, literalmente não me lembro, não anotei, não fiz nenhum tipo de anotação. Mas se eu não me engano, eu comecei a ler a Bíblia em 2018, no final de 2018. E aí, bem, eu estendi 2018, final de 2018, 2019, 2020 e 2021 agora. Sim, faz um certo tempo que eu leio a Bíblia, por quê? A forma como eu leio não é uma forma muito... Como é que eu posso explicar pra vocês? Eu leio em quantidade, sabe? Eu leio apenas um pouco no meu dia e, bem, durante todos os dias, entendeu? Então, basicamente é essa a minha forma de ler a Bíblia. Eu vou falar um pouco melhor pra vocês como que eu faço a divisão daquilo que eu leio. E bem, antes disso, vamos estar mostrando aqui para vocês a minha edição da Bíblia, não é? A edição da Bíblia é essa aqui, da editora Ave Maria, Pastoral Catequética Popular. Eu ganhei ela de presente no encontro que eu fiz, meus pais me deram, foi no encontro da igreja e tudo mais, na época que eu frequentava encontros. E aí, eu peguei, achei muito legal, mas só comecei, eu nem sei se foi em 2017 que eu ganhei, eu não lembro, mas eu comecei a ler mesmo foi apenas em 2018. De qualquer forma, o que eu acho dessa tradução? Eu acho que é uma tradução boa, tá? Eu vejo muitas pessoas falando que às vezes algumas bíblias vêm com umas notas de rodapé que tem, sei lá, referência a Pachamama, esse tipo de coisa. Bem, aqui eu não encontrei nada assim, na verdade eu acho que é interessante até porque aqui na frente está dizendo que essa foi traduzido, né, pelos monges beneditinos da Bélgica, traduzido dos originais grego, né, então eu acho que é bem interessante porque acaba que as notas de rodapé, elas não confundem, são explícitas, são bem fáceis de entender e explicativas, e eu acho muito, muito interessante isso. Outra Bíblia que as pessoas falam que é muito boa também para leitura, estudo, é a Bíblia de Jerusalém, né? Eu já ouvi falar que ela é boa, eu não sei ao certo. Eu tirei ela da Jacket para mostrar para vocês qual que é a tradução e como que eu faço a leitura dela, afinal de contas. É o seguinte, acho que é algo bem interessante que veio, né, que tem na Bíblia, é justamente como ler a Bíblia. Então aqui nós temos diferentes formas de ler a Bíblia, na verdade. Então aqui, ó, como ler a Sagrada Escritura. Eu não sei se tem em todas as Bíblias essa parte, mas aqui tem. E eu leio conforme uma das formas indicadas aqui, que é alternando entre o Antigo e o Novo Testamento e os Salmos ali no meio. Então o que eu faço? Aqui tem as formas, basicamente, você pode ler a marcha ascendente da revelação para Cristo, né? Você pode, aí aqui tem todas as referências de como você pode fazer assim. Também pode começar a partir dos livros mais fáceis, ou seja, um roteiro bom para leitura que aqui tá dando é você começar dos 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos, depois você vem Ruth, Tobias, Judite, Esther, as cartas mais breves de São Paulo e as 3 de São João, os livros de história do Antigo Testamento, as outras cartas dos apóstolos, os livros sapiensais, os livros dos profetas do Antigo Testamento e Apocalipse por último. Então você pode fazer dessa forma, você vai do mais fácil, se eu não me engano, até o mais difícil. E aqui tá falando ainda uma dica interessante, é a seguinte: o livro dos Salmos convém ser lido a começar dos primeiros dias como meditação e oração em preparação ou conclusão à leitura intencionada. É interessante porque aqui tem várias formas diferentes de você ler as Sagradas Escrituras. A que eu faço é a seguinte, a ler simultaneamente. Eu leio determinada quantidade de páginas do Antigo e do Novo Testamento
E o Salmo eu fazia, assim, propósito de ler um por dia, só que eu já terminei os Salmos, então acaba que eu li depois Eclesiásticos, enfim, aquilo que vem depois, né, dos Salmos, que se eu não me engano é Eclesiástico mesmo, deixa eu ver aqui, conferir. Sim, né, Eclesiástico, se não me engano é Eclesiastes, fica lá na frente, não sei. Mas é livro da sabedoria, então depois Salmos, livro da sabedoria, enfim, toda essa parte mais do meio, eu lia pelo menos um por dia, essa parte que são meio que capítulos mais curtos, eu lia um por dia, agora eu tô lendo um pouco mais, mas basicamente é isso, né? Uma prática excelente aí tô falando é ler simultaneamente o Antigo e o Novo Testamento, procurando descobrir sempre com mais clareza as íntimas conexões que existem a cada passo entre os dois testamentos. E eu via bastante essa conexão quando eu estava lendo o livro ali das Crônicas, basicamente naquela época ali também de Samuel, eu vi um pouco dessa ligação com o Novo Testamento, também quando narra ali as partes de Davi, né, que é no livro dos Reis, se eu não me engano, Samuel, Reis, enfim, essas partes de Davi, eu vi algumas conexões com o Novo Testamento, achei bem interessante. E bem, eu inicialmente fiz o propósito de um dia ler o Novo Testamento e no outro dia o Antigo Testamento, 4 páginas no dia. Era basicamente, inicialmente era esse e um salmo por dia. Fazia isso todos os dias. Um dia eu lia o Novo, outro dia eu lia o Velho e um salmo por dia nos dois. Hoje em dia, como eu avancei, vou até falar onde que eu tô aqui pra vocês, como eu avancei um pouco mais, tem partes que são capítulos bem mais curtos, eu não tenho feito mais o sistema de 4 páginas, eu tenho feito o sistema de ler os dois, o Antigo e o Novo, né? Hoje eu só li o Antigo, mas eu tento fazer os dois, o Antigo e o Novo, e ao mesmo tempo alguns capítulos, porque acaba que, como eu leio antes de estudar, não consigo um tempo tão grande para poder ler as 4 páginas, às vezes não dá. Então aí eu fui encurtando, mas ao mesmo tempo eu acho que esse sistema de 4 páginas, 3 páginas, 2 capítulos, sei lá, você pode escolher da forma como você quiser, eu não tô aqui nem para ensinar como ler a Bíblia, só tô falando como eu leio e algumas outras formas de ler que tá sendo mostrado aqui. Mas é interessante porque agora no Antigo Testamento, eu estou no livro de Jó, então, né, desde 2018 eu lia, então eu já tô aqui, eu já passei basicamente isso tudo da Bíblia, tô em Jó, eu já li todas essas partes. Números, eu confesso para vocês que eu talvez tenha pulado, talvez eu pulei algumas partes, porque Números é realmente uma parte mais prolongada e aí eu me perdia muito difícil de concentrar em Números. Mas eu fui passando, né, e agora eu estou em Jó e eu faço várias marcações. Eu não faço aquelas marcações de post-it, mas a minha Bíblia, ela é toda riscada, porque eu gosto bastante de riscar, enfim, eu acho que é interessante. Eu gostava até de anotar meus pensamentos, enfim, ou pedidos de oração, não sei, coisas que eu fui compreendendo ao longo da leitura. E, bem, isso é bem interessante de se fazer, né? Essa anotações, resumos dos capítulos, isso é muito legal. Eu não cheguei a fazer resumo, nem estudo bíblico. O que eu faço não é estudo bíblico, o que eu faço é a leitura. Tiro ali aqueles ensinamentos bíblicos para minha vida ao longo do tempo. Eu não gosto e não acho certo tirar interpretações da Bíblia, sendo que os nossos, né, os teólogos, enfim, da igreja já né, estudam a Bíblia, já estão há um tempão aí se esforçando, digamos assim. Então, para fazer uma justa interpretação, os santos da igreja, né, temos também os comentários dos santos, os textos de apoio, textos complementares para a interpretação da Bíblia, que eu acho muito interessante de se usar. Vou ver se eu deixo um link aqui para vocês, de um blog católico que eu acompanho, que tem lá textos de apoio. Então, caso você queira ler a Sagrada Escritura e não tirar uma interpretação equivocada, ver ali direitinho a opinião dos santos ou de padres, enfim, a partir de uma interpretação fiel e justa da Sagrada Escritura, eu vou estar deixando um link na descrição, então caso queira dar uma olhada. Mas enfim, eu também li depois dos Salmos até Eclesiástico. Então eu tô no livro de Jó, mas eu parti depois de Salmo até Eclesiástico e agora eu já terminei o Novo Testamento. Eu não sei se terminei, foi há pouco tempo, acho que foi no início desse ano, não sei. Mas eu terminei o Novo Testamento, foi muito bom pra mim, muito mesmo.
E bem, aí eu voltei um pouco para trás e tô lendo agora Joel. Eu não sei aonde que acho que eu comecei em Ezequiel, se eu não me engano. Sim, Ezequiel, porque eu não parti de Jeremias, não me lembro de ter partido de Jeremias. Então eu parti de Ezequiel, provavelmente aqui. E também tô continuando aqui estou agora em Joel. Porque como eu terminei o Novo Testamento, então agora eu tô voltando pro Antigo, para as outras partes que eu não terminei. E bem, é assim que eu faço a leitura da Bíblia, né? Eu faço essa alternância entre capítulos. Eu gosto bastante de ler as Sagradas Escrituras, mas eu gosto de tomar o cuidado de não tirar nenhuma interpretação equivocada. Eu gosto de ler as notas de rodapé para ter uma noção direitinho do que está ali escrito. E também não faço a leitura para estudo, porque se eu fizesse a leitura para estudo, eu ia precisar de outros materiais também suplementares. Então, materiais de apoio, além dos textos de apoio que são interessantes a gente ter para poder saber interpretar e não ser equivocado, né? E ao mesmo tempo, eu ia precisar de outros materiais e ia demandar um pouco mais de tempo e eu gostaria de escrever, gostaria de pontuar pontos ali importantes. Acho interessante o estudo das Sagradas Escrituras, mas no meu caso eu uso como uma leitura espiritual. Então eu faço anotações, sim, na própria Bíblia, eu risco bastante, enfim, faço esse tipo de coisa, mas eu tiro mais como proveito, como se fosse uma lexio divina mesmo, né? Então, uma leitura da Sagrada Escritura com o fim aí de dar proveito espiritual dela. Então, palavras, citações bíblicas, enfim, tudo isso para realmente me ajudar espiritualmente falando. É dessa forma que eu leio as Sagradas Escrituras, não com o objetivo de estudar, assim, de forma super profunda, mas é mais para poder tirar proveitos ali no meu dia a dia, na minha vida. E outra prática que eu também faço todos os dias é ler o Evangelho do dia. Eu tenho esse costume todo santo dia de ler o Evangelho do dia, né? Então eu tenho um livrinho da Paulinas, inclusive, tá? Tenho ali onde eu acompanho o Evangelho do dia e eu leio o Evangelho do dia e depois eu já parto para essa outra leitura da Bíblia, onde atualmente, como eu já falei para vocês, eu não estou fazendo mais o sistema de 4 páginas, mas inicialmente eu fazia dessa forma. E aí, bem, lendo ali o Evangelho do dia, no domingo, além de ler o Evangelho do dia, eu ouço uma homilia. Então, eu gosto de, no domingo, já dar aquela realmente mais aprofundada no Evangelho do dia. Então, além de lê-lo, eu gosto de estar ali ouvindo uma homilia para realmente entender melhor, para tirar proveito espiritual. E, enfim, também, né, fazer aquele momento de oração, entendendo melhor aquilo que é passado através das Sagradas Escrituras. Se você quiser começar a ler a Bíblia, não sei como você vai fazer isso, de que forma, de que maneira, mas eu recomendo que você tenha textos de apoio para que você possa ali ter, caso haja alguma dúvida, você, a partir da interpretação segura e fiel dos santos ou padres da igreja, você consiga compreender aquilo ali. Recomendo também, caso, enfim, você queira, não sei, recomendo que vocês tenham em conjunto também com o Catecismo da Igreja. Eu acho interessante, Catecismo de São Pio X, enfim, porque você, por exemplo, lendo ali o Novo Testamento, vendo os mistérios da nossa fé, redenção, ressurreição, você parte para o Catecismo, vê ali as verdades também contidas no nosso Catecismo, a gente já consegue ali ter uma interpretação, uma noção maior daquilo ali, e a gente já parte aí daquilo que a igreja já nos propõe, já nos dá para que nós possamos compreender as Escrituras. E bem, basicamente é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, tá bom? Lembrando que é muito importante que a gente não faça interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras, porque isso pode ser perigoso. Então tome cuidado com interpretações equivocadas, beleza? Bem, basicamente é isso. Espero muito que tenham gostado. Até o próximo vídeo.